Essa mulher que na sexta-feira convidara a sua irmã, a sua mãe, para um jantar na sua casa. Eu sei que tudo isso não é invenção do Ministério Público, para mostrar a perspectiva de vida que essa senhora, que essa mulher tinha. Diferente e bem diferente do comportamento de uma suicida. Quem tem sonho quer viver, e principalmente o sonho sagrado de se ter um filho. Mas eu comecei dizendo que quem poderia ter um lucro, entre aspas, ter uma vantagem, entre aspas, dessa morte. Eu vou mostrar e vou começar mostrando, porque quando eu falo, quando se toma conhecimento da morte, você diz assim. Por quê? E esse porquê nós podemos trazer em várias folhas desse processo e mostrar a motivação. Esse cidadão, esse senhor, ele tinha um amante. E esse amante apareceu quando ouviu Cláudio Luz de Roma, filho de uma jovem, que traz alguns pontos interessantes e muito mais do que interesse, importantes. Cláudio foi ouvido e, dentre outras coisas, ele vai dizer o seguinte: que comparece diante dessa autoridade policial, após devidamente intimado, para prestar depoimentos sobre fatos constantes dos autos, em que figura como vítima a senhora Vanderlícia Coelho Silva, e autoria... Não, esse relacionamento já tinha um período. A gravidez aconteceu um mês após a morte da esposa, e o casamento ocorreu no dia 20 de dezembro de 2002. Então já existia entre Joyce e Cristiano um relacionamento. E o relacionamento, e nós sabemos muito bem, quando se tem uma vida paralela, você tem um descontrole emocional. Aquela cobrança: será que a minha mulher vai descobrir? Será que vai acontecer alguma coisa? Então isso é a primeira motivação que temos para dizer quem teria um benefício, entre aspas, da morte da companheira. Cristiano, porque pôde se ver livre de um casamento e um mês depois engravidar Joyce, e 2 anos depois contrair matrimônio com a mesma Joyce. Então ele carregava no seu interior o que nós chamamos um motivo, não a justificativa, um motivo para fazer o que fez, se ver livre. Porque essa menina, essa vítima, ela não tinha, e levantou-se a vida dela, ela não tinha um deslize na sua vida. E ela clamava para a mãe, dizendo que ele era frio quando na sua convivência rotineira. Ao ponto dela dizer à mãe, quando estávamos deitados, ele assistia televisão, ele pouco, quase nada conversava. Ele não trazia, e é normal dos jovens recém-casados, porque se casou em 93, então é muito novo o casamento, é muito novo o relacionamento, ter apagado esse fogo com a sua esposa. Então ela vivia triste, ela 2 semanas antes disse da sua tristeza, a tristeza do comportamento do homem, a tristeza de se ver solitária sendo casada com um homem. E por quê? Aí vem essa motivação, essa anormalidade, esta emoção de ter ele um
uma segunda mulher. E não somente ter uma segunda mulher, ter uma amante, ter uma namorada. E se diz muito aí, a amante, a namorada, só se encontra na rua. Então não tem aquele encontro quando você reclama ou clama pela falta do dinheiro, ou clama por uma doença, e você vai clamar com a mulher, com a amante, com a namorada. São somente beijos e carinhos. Então essa motivação tem que trazer para colocar a vossas excelências a quem ou quem tinha, em tese, a princípio, se tinha um ganho com a morte de uma forma. Eu vou mostrar porque tenho que não só falar, como mostrar nas provas, eu tenho que mostrar aqui